Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. Esse é o nosso quarto episódio e o propósito aqui é sempre o mesmo: fazer teologia de forma simples, prática, intencional, para que você seja abençoado, para que você possa estar mais perto de Cristo e também servi-lo com alegria, intencionalidade e também para a glória de Deus. Há um texto muito conhecido que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essas são as últimas palavras de Jesus que está registrado lá no Evangelho de Mateus. É um chamado aos discípulos e seguidores de todas as nações, povos e épocas, para engajarem-se na missão do reino de Deus. Este texto é conhecido como a Grande Comissão. É um chamado para todos nós, seja para aqueles que estão na cidade ou no campo, em sua pátria ou no estrangeiro. A missão é para todos, é o propósito e a razão da nossa existência. É o que define a nossa vocação e a identidade como igreja. Quando ligamos a igreja e a missão que Jesus nos deu, estamos definindo para o que fomos enviados a fazer, como comunidade do reino de Deus. A missão nos coloca naquilo que é fundamental para a existência da igreja. Afinal, quando Cristo nos chamou para Ele, fomos inseridos na comunidade dos santos para trabalhar no cumprimento de seus propósitos para o mundo. Há um livro muito famoso, O que é a Missão, de Andrew Kirk, que diz: nossa vida é uma vida em missão. E a vida só tem propósito quando tem uma dimensão missionária. O Senhor Jesus nos deu uma missão. Na Grande Comissão, Ele direcionou o seu povo sobre aquilo que devemos fazer enquanto peregrinamos por este mundo. Kevin DeYoung, no seu livro O que é a Missão, ele também diz que a missão da igreja, conforme vista na Grande Comissão, é ganhar pessoas para Cristo e edificá-las em Cristo. Fazer discípulos é a nossa tarefa. Por isso, no episódio de hoje, eu estou recebendo alguém muito querido, alguém muito especial na minha vida, que é o Fábio Viola. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Palavra da Vida do Pará, hoje missionário em Portugal, servindo pelo Palavra da Vida, servindo a nação de Portugal, e nós vamos falar sobre o tema Os Desafios da Missão Transcultural. É um momento para dividir histórias, experiências, os desafios da missão no estrangeiro e como a igreja local pode ser apoio aos missionários que estão no campo. Fábio, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui nesse podcast, que você se sinta à vontade para poder dividir as suas histórias conosco e experiências. Ei, Dani, eu que agradeço, viu, pela oportunidade, o privilégio que é de falar contigo. A gente já vem conversando, você já sabe um pouco, né? Mas é uma alegria poder compartilhar com todos, né? Que bom, uma alegria. Que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais do desafio que é deixar a sua pátria, a sua casa e ir servir no estrangeiro. Pra gente começar, eu sempre pergunto para as pessoas, porque eu acho interessante que elas ouçam um pouquinho como é que as pessoas descobrem o seu chamado. Então, como é que você descobriu o seu chamado missionário? Ele foi após o seu processo de conversão? Ou foi um processo já ao longo da sua caminhada? Adiantando um pouquinho, eu sei um pouco da sua história quando você esteve nos Estados Unidos e como essa história foi importante para a sua vida e creio que até para esse chamado. Como é que também isso influenciou para que você tivesse esse despertamento para a área de missões? Então, Dani, para mim, eu creio que foi no processo, né? Não tem como. E nesse processo, após a conversão, porque apesar de ter crescido num lar cristão, de frequentar a igreja, mas eu diria que foi aos 24 anos foi que realmente a graça de Deus, né? Fui salvo pela graça de Deus. Foi quando Ele realmente abriu os meus olhos, tirou o véu, e então, de fato, a gente começou nesse verdadeiro relacionamento, Ele como o Senhor da minha vida, né? E a partir daí, foi um processo, aconteceu um pouco rápido, eu diria, mas
foi a partir desse momento, né? Então, essa questão do chamado é algo que está muito relacionado também, que eu penso, a questão da forma como a gente vive, do quanto da parte nossa, minha, né, de busca do Senhor. E então surgiu a partir desse relacionamento com Deus, né, sem dúvida. Uhum. É interessante perguntar isso, porque às vezes as pessoas acham que vem uma voz, né, do alto, assim, fala: Fábio, você foi chamado para fazer missões, e eu sempre falo que é gostoso ouvir as experiências, porque você vai entendendo o processo, né? Eu comentei num dos podcasts que eu nunca pedi para ser presbítero, mas houve um processo onde Deus foi confirmando o chamado na minha vida, né? Então eu acho importante você falar um pouquinho disso, porque não é uma voz do alto, mas é um processo, e isso vai sendo como uma chama que vai queimando no coração, né? Exatamente, seria bom que fosse, né? Aquilo que a É. gente vê ali no Antigo Testamento, né, as aparições de Jesus ali também, as epifanias, mas como você disse, né? Muitas vezes é na realidade do nosso mundo mesmo, são através das circunstâncias. Eu creio que está muito relacionado também à forma da nossa parte na questão de entrega, de buscar o Senhor, né? Sem dúvida passa pelo crivo da palavra, né? O reconhecimento, né, da própria igreja local, de pessoas, né, nesse processo. Uhum. E, então, comigo foi assim, né? Esse processo, um ponto muito especial e importante foi esse momento que eu tive, que eu vivi lá nos Estados Unidos. Uhum. Foi um momento que eu creio que o Senhor separou também para me mostrar uma realidade, para me despertar mesmo para isso. Uhum. E ali foi um tempo de imersão, né? Então, tive bastante ajuda de pessoas, o que Uhum. contribuiu muito nesse processo para que eu Uhum. entendesse o chamado de Deus na minha vida, né? E antes de vocês chegarem a Portugal, vocês saíram lá da cidade de vocês, que é o Guarujá, e foram servir como missionários em Florianópolis, né? Foi um processo aí que vocês tiveram mais ligados a Jocum. Como é que foi essa experiência? Como é que o trabalho de vocês lá no Sul preparou vocês para aquilo que vocês vivem hoje em Portugal? Então, Dani, a gente saiu do Guarujá, e o nosso objetivo, na verdade, naquela época eu nem era casado ainda, né? Eu, quando falo eu, Roberta, minha esposa, Uhum. nós saímos de lá, do Guarujá, e fomos para Floripa para fazer o curso da Jocum, a ETED, né? A Escola de Uhum. Treinamento Discipulado. Então, naquela altura, o nosso desejo era de conhecer mais a Deus, né? Era de nos prepararmos. Então, ou seja, tínhamos a consciência de que se queríamos ir para missões, se queríamos servir a Deus, precisávamos de ser capacitados, Uhum. né, treinamento. Então, fomos ali para isso e a partir de lá, muitas coisas aconteceram que acabaram ah, ajudando a gente a ter essa compreensão de que, de fato, o nosso chamado era para ser de tempo Uhum. integral. Uhum. Então, nós servimos dentro de Jocum um período ali de 6 anos, né? E nesse período, nesse processo, servindo em Jocum, houve uma plantação de uma igreja americana, a Uhum. Calvary Chapel, ali na cidade de Florianópolis, onde a gente pôde ajudar na plantação da igreja, né? Então, até a nossa ida para o seminário. Após todos esses anos que vocês serviram em Florianópolis, vocês acabaram se mudando para o Pará, ou seja, saíram lá do sul e foram parar no norte do país para fazer o seminário teológico Palavra da Vida. E eu creio que deve ter sido uma experiência importante para você, para sua família, para que vocês fossem forjados no ministério. Quanto que essa formação teológica ela contribuiu para o seu ministério? Como é que você enxerga o seu ministério antes deste preparo teológico e depois, para que vocês possam servir como missionários? Olha, a necessidade, né, desse preparo
esse estudo formal da palavra foi algo que surgiu da necessidade que a gente foi notando no caminhar, né? A gente vai notando coisas que faltavam, né, como ferramenta para nos ajudar, para dar auxílio ali no ministério. Então, entendemos que havia chegado o tempo, né, que para continuar a gente precisava parar e ter esse tempo formal. E eu diria que esse tempo foi um divisor de águas, né? Sair do sul do Brasil e ir para o norte, né? Duas realidades totalmente distintas. Falo, apesar de ser o mesmo país, mas a cultura. Então, já tivemos esse choque dentro do nosso próprio país, mas foi um período onde Deus, eu creio que Ele usou muito para se revelar muito a nós. Sem dúvida nenhuma, o preparo teológico ele é fundamental na vida daqueles que querem né, dedicar sua vida em missões. Nós precisamos, né? São as bagagens, são as ferramentas que a gente vai usar no ministério, né? E isso sem contar que a principal delas, né, sendo a palavra de Deus, né? Então, sem dúvida nenhuma, Dani, Deus usou isso como um divisor de águas para nós. Eu sempre digo que no seminário, eu acho que Deus trata o nosso coração, né? Eu entendo que a gente... Eu não sei a sua experiência, mas eu acho que a gente passa meio que a questionar a nossa fé se ela está centrada ou não de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? É uma autoanálise tanto do chamado, da fé, do compromisso, porque a gente absorve tanta informação e a gente é ensinado não só a melhorar a maneira como a gente trata as escrituras, mas também a gente é ensinado a pensar um pouquinho a igreja, a missão da igreja, o serviço ministerial. Então, eu diria que, para mim, pelo menos, ele foi um processo de transformação ao longo desse tempo. E eu sempre falo assim, eu nunca mais li a Bíblia da mesma forma depois do seminário teológico. De fato, não tem como, né? Parece que... Porque tudo é um ambiente que é preparado para isso, né? Então, a gente tem uma ideia, né? Mas a forma como Deus trata com cada um, né? Teve momentos ali de muitos conflitos, exatamente o que você falou, esse processo de você desconstruir coisas que já tínhamos, né? Talvez até convicções, mas quando você olha a fundo nas escrituras e estuda, isso muda a nossa cosmovisão, a forma como a gente vê o mundo, né? E colocar as lentes de Cristo, esse é o grande desafio, né? E é um preço muito alto. E aí do Pará, vocês voltam para a cidade de vocês, pro Guarujá, né? Tem aí uma razão familiar bem específica, mas vocês passaram a servir na Igreja Batista do Guarujá, né? Foi isso, né? Isso, exatamente. E como é que essa igreja foi importante para o apoio de vocês? E nessa experiência, o quanto que você entendeu que a igreja local ela foi importante para vocês nesse suporte ministerial e o quanto ela é também para o movimento missionário? Exatamente o que eu ia te dizer. Ela não foi, ela continua sendo, né? A Igreja Batista do Guarujá é a nossa igreja enviadora e nesse processo, nessa caminhada, foi a igreja que Deus nos deu, que nos abraçou, né? Que reconheceu em nós até mesmo a questão do chamado, porque eu acho que nesse processo do chamado é essencial, né? A parte da igreja, a gente vê isso acontecendo lá em Atos, no capítulo 13. Mas a nossa saída do Pará para o Guarujá não estava nos planos, não era esse o nosso plano. Na verdade, naquela altura, eu me questionava muito, né? Porque geralmente é bem interessante, você me fez lembrar de uma coisa. Geralmente, quando você está no seminário, aquele último ano é um ano que começam, né, a perguntar: e aí, você vai já tem algum campo, né? Já vai pastorear, assim e tal. Mas na verdade, eu e minha família nós decidimos gastar esse tempo de ouvir da parte do Senhor o que Ele queria para nós.
Então, é algo que a gente tem conosco, né? De parar para ouvir o Senhor, né? Aham. Então, naquela altura, eu não conseguia perceber e entender muito, Uhum. mas devido às circunstâncias, né? Eu estava com meu pai, minha mãe e meu sogro enfrentando o câncer. Aham. Então, quando eu olho para trás, fez todo sentido, né? A forma como Deus não abriu porta nenhuma naquele momento, me fez olhar, voltar para lá, para ajudar nesse processo com a minha família, investir nos relacionamentos com a igreja local, gastar esse tempo com a igreja, né? Para que ele tivesse. É interessante que muitas vezes a gente não percebe, mas é todo o processo é Deus trabalhando, né? Da forma como Ele quer. A partir do momento que a gente se dispõe a fazer a vontade dele, eu É. preciso entender que muitas vezes não vai acontecer no meu tempo, nem do jeito que eu quero, né? Porque parece uma loucura, né? Sair do Sul, ir lá para o Pará, sair de São Paulo, ir para o Sul. Então, é, é É. isso. É. Eu fiz essa pergunta porque isso me lembrou algumas conversas que a gente teve quando você morava em Florianópolis, né? E o tanto que é importante a gente entender que a gente precisa do suporte da igreja, né? Porque muitas vezes as pessoas querem iniciar os seus ministérios de forma solitária e acabam se decepcionando e até alguns até abandonam a fé porque acham que tem chamado, não tem confirmação da igreja, não tem o suporte da igreja e vão com a cara e com a coragem, sem um preparo e acabam se decepcionando. E você passou por todo esse processo, né? Não, você não foi para lá sem suporte, isso, né? Você estava com a Jocum, ajudou na plantação de igreja, mas esse processo seu de estar aí hoje em Portugal tem muito trabalho da igreja local que também tratou sua vida, cuidou de você e até foi parte da confirmação do chamado para vocês estarem aí hoje, né? Exatamente, sem dúvida. A igreja, como eu falei, a igreja foi e é, É, assim eu creio, e creio que de forma bíblica é essencial, né? Nesse processo, é o que vai dar o suporte, né? O que vai te dar um respaldo, né? E esse processo todo, eu vejo que ele se inicia, né, dentro da igreja também, né? O sim. próprio reconhecimento, porque, como você falou, acontece muitas vezes da pessoa, não, agora então eu quero ser missionário, tá? Mas a pessoa ela não está disposta, por exemplo, a servir a sua própria igreja. É. Ela quer ser missionário, servir. Não, eu sei, eu fui chamado para servir a, sei lá, um outro contexto, né? Uhum. Mas ela não está disposta a servir alguma coisa, algum ministério dentro da sua própria igreja. Então são coisas que acabam é, questionando, né? Eu sei Uhum. que tem, eu creio que cada caso deve ser analisado caso a Sim. caso, Sim. mas, de modo geral, sem dúvida, a igreja é muito importante nesse processo. E quando ela te dá o suporte, as coisas se tornam mais fáceis, né? Não no sentido de que você vai ter menos trabalho, mas parece que você tem o seu fardo dividido, né? Sem dúvida. Até porque, assim, Dani, a gente precisa entender que a gente deve, o ponto de partida deve ser sempre lembrar que a obra não é nossa, É, né? Eu sou um mero trabalhador, eu sou simplesmente um instrumento nas mãos do é, Senhor, a obra é dele, né? é. E quando isso se torna claro, e aí então a igreja entra nesse processo, é, toda a igreja abraça no sentido de, Uhum. não, eu estou fazendo parte disso. É gostoso. A gente está com um casal de missionários que estão no Peru e estão lá num processo de estágio da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. E é gostoso ver eles lá e mandando as notícias pra gente e ver, e a gente acaba se sentindo parte daquilo, e eles foram, basicamente, se converteram dentro da nossa igreja, né? Então a gente acaba se sentindo parte também do trabalho deles. Isso é muito gostoso. Agora, após esse período que você saiu de Florianópolis, foi para o Pará, do Pará voltou para o Guarujá, aí vocês foram para Florianópolis, mas após todo esse período, vocês partiram para a Europa. Só que antes você acabou indo para a Espanha, né? Para ficar ali na. Como é que chama o lugar? Esqueci o nome. Foi no caminho de Santiago de Compostela. Isso.
E eu lembro que quando a gente conversava, você falava do projeto de ir para esse local. Só que de repente Portugal apareceu aí no circuito como um possível campo missionário para vocês, assim. Foi meio que foi interessante, porque para mim foi a intenção, pô, apareceu um negócio aí que parece que foi do nada. Mas não foi do nada, foi Deus, né? Como é que vocês chegaram em Portugal? Como é que vocês entenderam que esse foi o local para vocês servirem a Deus? E nessa confirmação toda, qual é o projeto hoje que vocês têm se dedicado aí em Portugal? Vamos lá. É o seguinte, como eu te disse, no período do seminário, nós sempre orávamos e buscávamos a direção de Deus, sempre perguntando para Ele, Senhor, nos quer na obra de tempo integral? Aonde? Como? Quando? Né? São questionamentos que eu sempre levava isso para o Senhor. Aham. E naquela altura, como eu te disse, eu não tive resposta nenhuma, não tive confirmação nenhuma, não tive convite nenhum, né? Então foi quando a gente retornou para o Guarujá e apresentamos para a igreja um projeto, né? A, de cada semestre fazer uma viagem missionária para visitar algum campo que poderia ser um campo que a gente pudesse avaliar para ser um campo para a gente servir de tempo integral. Aham. Nesse meio tempo, aconteceu tudo aquilo, meu pai veio a falecer, e nesse primeiro semestre, então, acabou ficando assim, poxa, não vai ter como a gente fazer, né? Eu preciso cuidar da minha mãe, da minha família aqui e tal. Mas foi nesse tempo também que surgiu uma oportunidade, que foi essa viagem missionária à Espanha. O ministério chama Ágape, Aham. e no Ministério Ágape, eles têm uma casa, um hostel, no caminho de Santiago de Compostela, na Rota Francesa. Aham. Então, o convite foi feito por um irmão da Igreja Congregacional de Brasília, Aham. e para que eu pudesse me juntar à equipe da igreja dele, que estava indo servir lá. Aham. Então, eu fui, e durante essa viagem foi que nós, então, tivemos o primeiro convite formal, né? Aham. Olha, estamos formando uma equipe, gostaríamos de entrar nesse processo de oração com vocês, para talvez vocês considerar vir servir aqui conosco e tal. Nessa altura eu fui sozinho, né? A ideia era de irmos todos em família, mas acabei indo Uhum. só. Quando volto, compartilho com a Roberta, então a gente começa esse processo de orar, de avaliar, de trazer para a igreja como que foi isso. Aham. E, então, e aí foi nesse período que foi de maio, né, quando eu retorno, início de junho de 2019 até novembro, que foi o tempo que a gente estipulou para ir com a família para conhecer Aham. o trabalho lá na Espanha, Uhum. que surgiu uma oportunidade, alguém nos desafiou a orarmos por uma possível vinda a Portugal, Aham. conhecer o Ministério da Palavra da Vida, né? Foi apresentado algumas necessidades e fomos desafiados a orar e considerar. E nesse processo, como nós estávamos em processo de decisão, pensamos, por que não? Se o Senhor abrir as portas, se for isso que o Senhor quer, Ele vai nos direcionar. Aham. E foi dessa forma que aconteceu, tá? Então, nós acabamos vindo à Espanha em novembro, tivemos a oportunidade de vir aqui conhecer a Palavra da Vida Portugal, ouvimos, então tivemos bastante conversa com relação de que forma que nós poderíamos ser útil no ministério aqui, Aham. e todo esse processo de decisão foi baseado, eu diria que foi um processo bem racional, né? Como a Aham. gente falou, para mim seria muito mais fácil e talvez muito melhor se viesse um anjo do céu e falasse, Fábio, né? Vai para lá. Mas não, né? Foi um processo bem racional, como eu falei. A gente avaliou, né, muitas coisas, ponderamos outras com relação ao ministério, envolvimento da família, a questão principalmente de língua, cultura e Uhum. tudo isso, e colocamos diante do Senhor, porque ainda existia um outro grande fator, que era a questão do sustento, né? Aham. Então, foi mais ou menos assim que, nesse processo, teve muitos detalhes que Aham. nos ajudaram a perceber e entender que a vontade de Deus para nós, para esse momento,
estava direcionando para Portugal. É. A gente às vezes espera que Deus fale diretamente, né? Vem um profeta, mas é interessante como Deus vai conduzindo, né? E o silêncio de Deus nem sempre significa que ele está em silêncio ou que ele não esteja agindo, né? O silêncio de Deus significa muitas vezes que ele está tratando o nosso coração e nos preparando para viver aquilo que ele quer que a gente viva, né? Exatamente. Olha, Dani, igual você falou, né? Eu não posso, eu não me atrevo a colocar Deus numa caixinha e Uhum. dizer exatamente a forma como ele trabalha, né? Porque a gente lê as escrituras e ele é o Deus soberano, né? Mas nesse momento da minha vida, durante esse processo, foi dessa forma que aconteceu, né? Uhum. E a gente tem acompanhado o trabalho aí de vocês e por notícias, né, mensagens. Qual que é o projeto que você tem se dedicado aí hoje? E a gente também tem percebido que vocês têm desenvolvido um trabalho muito voltado a crianças, né? São crianças estrangeiras, são crianças de Portugal. Qual que é o maior desafio de fazer missões aí voltado para crianças? Olha, hoje, atualmente, nós estamos servindo a organização da Palavra da Vida aqui em Portugal, né? O ministério aqui ele é formado num tripé, né? Uhum. Então, a visão do ministério aqui são relacionamentos autênticos, desenvolvimento de liderança e mobilização. Então, para a gente ver na forma prática como isso acontece, é através dos ministérios com as igrejas locais. O próprio tem o ministério dos acampamentos, né? Alguns eventos pontuais que acontecem aqui, juntamente com as igrejas locais, como maratonas esportivas, dia familiar, e o trabalho com os clubes bíblicos, né? Que é voltado para as crianças. Esses clubes bíblicos, aqui no caso é chamado de Olímpicos, é uma ferramenta que a Palavra da Vida desenvolveu e que é oferecido à igreja local, né, com treinamento, todo o material, e que acontece aqui na propriedade da Palavra da Vida, aqui dentro do acampamento. Né? Uhum. Então, é um trabalho feito com as crianças, né, no discipulado das crianças. Tem muita gente, muitas crianças estrangeiras, né? Tem muita gente migrando para Portugal, né, nesse período agora, nos últimos 10 anos, tem muita gente migrando para cá. A pandemia contribuiu muito, aumentou ainda mais, né, essa questão tipo das pessoas trabalharem home office agora, ter essa certa liberdade, e por aqui ser um país mais aberto e muito procurado, né, para a questão do turismo. Mas é isso. Então, o trabalho com a criança aqui é feito através dos clubes bíblicos, essa ferramenta que é oferecida às igrejas locais, Uhum. ah, e também e que acontece aqui dentro da propriedade da Palavra da Vida. Uhum. E para quem não conhece como a Palavra da Vida funciona, inclusive aqui no Brasil eles têm esse período de acampamentos, né, de férias, de retiros espirituais. Então é uma prática já do Palavra da Vida, acho que de meio que global, né? Então, É, bem global. E aqui nós, esse ano, comemoramos 40 anos de acampamentos aqui em Portugal. que legal, que Vai ter benção. uma longa história, né, de muitas coisas acontecendo e Deus usando esse local, essa propriedade aqui para salvar vidas e transformar. É muito interessante porque a gente está acabando de finalizar hoje, termina a primeira semana de acampamentos aqui, Aham. e muitas pessoas que vêm trabalhar e contribuir aqui conosco, muitos deles já passaram aqui, né? Então tem história aqui. Então é muito gostoso de você ver isso, né? Deus agindo na vida das pessoas, usando esse local, usando pessoas, e hoje essas pessoas contribuindo aqui também. Voltando um pouquinho na parte do chamado, né? As pessoas, o chamado eu acho que nunca é individual. Eu lembro quando fui convidado a presbítero pelo pastor Noidi na época, uma das coisas que ele orientou a gente foi: vai para casa e converse com a família. E eu aprendi que o chamado pastoral não é um chamado individual só do pastor ou só do presbítero, ele é um envolvimento de toda
a família. O pastor ele não está no ministério sozinho, a família está envolvida, ela é parte disso, ela vive junto à igreja, ela sofre junto o ministério pastoral e o missionário não é diferente disso, né? O missionário, ele não sai da sua casa sozinho, né? Ele leva a sua esposa e seus filhos juntos. E acredito que esse chamado, então, ele teria que estar no coração de todos, seu, da Roberta e das meninas. Como é que foi o apoio da família? Lógico que, conhecendo um pouquinho a sua história, eu já imagino a resposta, mas quando você compreendeu esse chamado em você, como foi essa confirmação na vida da Roberta de dizer, olha, estamos juntos, o seu chamado é o meu chamado, e como é que ela compreendeu que esse também era o chamado dela? E as filhas, no caso, você já as teve no campo missionário, né? Em Florianópolis, depois no Pará, a última no Guarujá, depois partindo para Portugal. Como é que é esse envolvimento para que a família compreenda esse chamado e para que ela também viva com você esse chamado? Então, é como você falou, né? Eu não estou sozinho nessa, né? E graças a Deus por isso, porque a vida no campo ela não é fácil, então tem momentos que é ela que me encoraja, né? Ela que me lembra daquilo que o Senhor nos chamou, né? Então, assim, eu não estou sozinho. Então, por exemplo, para mim foi um processo onde é, nós tivemos o entendimento de que nós dois deveríamos ter a consciência, né, e buscar o Senhor de forma individual para que a gente então pudesse tomar essa decisão, né? Mas mas chegou um momento que a Roberta também estava aberta, né, para aquilo que o Senhor nos orientasse. E nesse processo, ela percebeu também, viu que de fato tudo culminava para que a gente viesse para cá. Então houve muita questão de, como você falou, abrir mão, né, a disposição e a convicção, né, tanto da minha parte quanto da dela. Aí, o outro ponto que você falou, a questão dos filhos, né? Eu creio que na minha fase, para essa decisão que a gente tomou de vir para cá hoje, a questão dos filhos, nós conversamos com muitas pessoas, pedimos conselhos, né, para saber de pessoas que já passaram, né, por essa situação, de como que eles poderiam nos orientar e o momento, por exemplo, da nossa fase de vida, onde nossas crianças ainda estão bem pequenas, não afetou tanto elas, né? Então, foi um processo que a gente fez questão de que elas participassem. Então, todo o processo de orar, a gente incluía elas, falava a respeito daqui, de tudo que estava acontecendo, fomos bem abertos com relação a tudo que estava acontecendo para elas, e para que elas entendessem e fizessem parte disso. Mas, assim, a questão da idade delas ainda não interferiu tanto, né? Talvez se minhas filhas fossem adolescentes e eu tivesse que tomar uma certa decisão nesse sentido, talvez era um processo que eu não sei te dizer, porque eu não vivi, né? Mas eu penso que seria um pouquinho mais complicado. Mas é aquela questão, tipo, a paz que excede todo o entendimento, né, que o Senhor nos dá, ela acaba passando para toda a família, e nesse processo, quando a gente abriu para nossa família, nossos pais, né, todos também entenderam, nos apoiaram, né, o que contribuiu ainda mais para a gente ter essa certeza e essa convicção tá mais forte em nós, né? E Deus não confirma o seu chamado sozinho, né? Você vê que há um processo aí de confirmação em toda a família. E o ensinamento é nunca pegue os seus filhos de surpresa, né? Você falou que eles participaram de todo o processo, ou seja, eles em nenhum momento foram pegos de surpresa, mas Deus também foi trabalhando no coração delas, né? Sim, cada detalhe é muito interessante, cada detalhe. A gente lembra de orar por situações nesse processo de levantamento de recurso, no processo de a questão dos passaportes e tudo a gente orava. Então, quando o Senhor respondia e, né, através das circunstâncias e tal,
e a gente fazia questão de falar para elas, né? Para que elas vissem tudo isso. Então foi muito bom. Legal. E a gente conversou aqui sobre várias etapas até vocês chegarem a Portugal. O envolvimento da família, a formação que vocês tiveram para ir para o campo missionário. Mas para quem vive hoje no contexto de uma igreja local, que é a maioria dos cristãos no mundo hoje, talvez não tenha ideia das implicações que é deixar a sua terra, a sua família e ir para o campo missionário. O que alguém com chamado para missões tem que considerar antes de ir para o campo missionário? Boa pergunta, né? Então, eu creio que ela deve considerar o custo, o alto custo, né, de você. Na verdade, não é largar tudo, né? Porque, na verdade, a gente está. É um chamado de obediência, né? É só cumprir algo que o nosso Senhor, que é aquele que nos chamou, vai cuidar, né? Então, envolve o entendimento, né, do alto custo, a questão da convicção, eu acho que é um ponto essencial, né? Tá convicto aquilo que o Senhor chamou a fazer, a disposição e flexibilidade, porque o que acontece é que, às vezes, muitas vezes, a gente já estava falando um pouquinho antes, né? A questão da teoria, muitas vezes na prática, ou a realidade, né, não bate, né? Então, você está flexível, você está sensível às coisas que acontecem, né, no meio do caminho. É interessante você falar assim que a teoria e a prática não batem. Vou lançar um spoiler que ainda tem um colega meu que hoje é pastor em Santa Catarina. Nós vamos falar sobre o que o seminário não me ensinou. Boa, Porque na boa, hora que boa. você vai para a prática, você fala assim, peraí, isso aqui não estava no script. Exatamente. E um ponto, pelo menos, talvez não seja a realidade de muitos, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente entender a questão que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, por mais que seja importantíssimo e bíblico a questão do planejamento, né? É sempre estar, como eu falei, estar disposto a caminhar, né? No Kairos, no tempo de Deus, né? É andar no Cronos, mas lembrar do Kairos. É a velha história que a gente precisa aprender a descansar em Deus e Exato, que esse período também é um período de tratamento do nosso coração, né? Se exato. a gente quer interferir no tempo de Deus, a gente mete o pé pelas mãos. Aham, exatamente. E a gente conversou um pouco antes, né, da dificuldade das igrejas locais, de um modo em geral, entender um pouquinho a visão missionária, né? É lógico que plantações de igrejas, elas, ao longo da história, aconteceram devido a movimentos missionários, né? Pessoas que saíram de um país, migraram para o outro, ou mesmo até dentro do próprio país. Mas como é que a igreja local pode ajudar no envio e sustento de missionários transculturais? Por que a maioria, por que você acha que talvez a maioria das igrejas elas não possuem a visão de utilizar parte dos seus recursos para preparar, enviar e sustentar missionários no campo estrangeiro? Como é que você imagina que as igrejas podem ajudar os irmãos que estão hoje no campo missionário, além também da questão do sustento financeiro? Essa pergunta é grande, hein? Mas vamos lá. Mas vamos lá, resumindo, né? Como é que as igrejas elas podem ser um ponto de apoio para um missionário que está no campo? Não, hoje em dia o que se vê são algumas formas da questão do envio, né? Ou a pessoa vai através de uma agência missionária, uma organização missionária, ou a própria igreja ou denominação já tem o trabalho missionário da instituição, né? Então, eu acho que o importante em qualquer que seja o caso, é a igreja fazer parte desse processo, né? Aham. Seja para a denominação ou para dentro de uma organização, né? E a forma como pode ajudar, além da questão financeira, é o apoio, né? O apoio no sentido de
talvez seja até óbvio, né, o que eu vou dizer, mas a questão da oração, né? Uhum. O compromisso de orar, né, pelo missionário, não só orar, mas no sentido também de se envolver, né, no contato. Eu vou falar por mim de forma pessoal. Eu fico tão feliz quando eu envio algum informativo e eu recebo uma resposta, né? Aham. Nem que seja curta, mas porque muitas vezes o sentimento é, poxa, eu enviei, mas será que a pessoa está vendo, né? É. E eu sei que hoje a gente vive nessa correria, nessa era digital, Aham. e, e eu sei também que cada um tem a sua vida, a sua correria do dia a dia, mas a participar na vida do missionário, né? É Uhum. lógico que o fato de ser um missionário transcultural não vai ter esse mesmo contato que você tem Aham. vivendo ali no dia a dia da igreja, Aham. mas separar um tempinho, orar, né? Buscar saber um pouco da necessidade, então eu acho que ajuda muito, muito. E até ter uma cultura aí de pastoreio e discipulado, mesmo que à distância, de caminhar com o missionário, né? Eu sempre digo que o ministério ele é muito solitário, né? E a gente precisa de pessoas caminhando do nosso lado. E a igreja ela pode ser um pouquinho esse apoio, né? Então, o pastor, um líder da igreja, de manter contato com o missionário, saber como é que ele está, né? Porque às vezes você vive as dores no campo missionário e você está sozinho e precisa dividir com alguém, né? E a igreja pode ser esse apoio. Eu lembro na minha adolescência, a gente, ainda na primeira IPI de Campinas, a gente sustentava um missionário que vivia aí em Portugal, que era a Arlete e o Luiz Castro. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Mas a gente trocava muitas cartas todos os meses. A gente enviava cartas para eles. Não existia a facilidade que nós temos hoje. Mas a gente da igreja ali, os jovens enviavam uma carta para eles e eles respondiam, contando como é que era a vida deles no campo missionário, os desafios. E a gente não só contribuía com recursos, mas também contribuía pastoralmente, né? Os pastores enviavam cartas para eles e os jovens também mantinham esse contato através de cartas. Então eu imagino que esse apoio também de discipular e caminhar junto com o missionário no campo para que ele não, mesmo no estrangeiro, não se sinta sozinho ou sem suporte é fundamental, né? Sim, sem dúvida. É aquela questão, é uma prestação de contas, né? Isso. É uma via de mão dupla, não É, tem jeito. Eu preciso de você e você precisa de mim. isso. É. Interessante como a gente é necessário todo esse suporte e caminhar aí com uma via de mão dupla. E como é que você vê a distância aí, a responsabilidade da igreja de interceder, enviar e sustentar missionários, né? Quando a gente olha as escrituras, a gente entende que a igreja ela é essencial que ela seja missionária, é parte da vocação da igreja. Como é que você enxerga essa responsabilidade? Como você acabou de falar na pergunta aí, eu acho que as igrejas elas precisam tomar para si essa responsabilidade. Então, antes de mais nada, precisa ter um entendimento, né? E para ter o entendimento, precisa ser ensinado a respeito de Isso. missões, né? Da necessidade, da importância, Uhum. né? Porque aí sim as pessoas tendo entendimento, talvez não vai ser até sabendo, né? É possível você arrumar desculpa para as coisas, mas ter esse senso de responsabilidade, né? E Uhum. aquele cristão que é maduro, né? Que de fato segue as escrituras e quer obedecer ao Senhor, é, ele vai ter esse entendimento, né? Então, sem dúvida, é importantíssimo esse envolvimento da igreja local, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer mais é falar sobre missões, né? Falar sobre a vocação missionária da igreja, né? Eu acho que a gente ensina muito pouco na nossa igreja local a respeito da necessidade de fazermos missões, né? A gente trabalha muito a questão do bairro, da cidade, mas também tem a questão de você enviar pessoas para outros lugares. Agora, cada denominação, a gente falou aqui, né? Elas têm os seus meios e processos de enviar missionários
o campo, né? Então, as próprias denominações, a presbiteriana, a batista, ela tem as suas organizações, né? A presbiteriana tem a APMT e a batista ela tem a Junta de Missões Mundiais, que é a JMM, né? Então, elas têm aí suas organizações que ajudam as igrejas locais para que os missionários possam ser enviados. Essa é até um grande alerta para as pessoas que querem fazer seus ministérios de forma solitária. O fato de você estar numa igreja local vai te ajudar também a conhecer essas instituições para que você também tenha suporte, né? E agora, nós temos um desafio que é identificar potenciais irmãos que tenham chamado missionário, né? Como é que a gente pode identificar esses irmãos? Como é que a gente pode saber que eles têm aptidão para essa área? É lógico que a gente falou sobre o envolvimento dele na igreja local, mas qual é as características de alguém que você possa olhar assim e falar assim, olha, esse cara aqui vai ser um bom missionário? Olha, eu acho que esse trabalho e esse processo todo, vamos deixar na responsabilidade do Senhor, mas o que cabe a nós como igreja, como eu falei, é de estar atento, de estar observando, né? É possível, né? Eu já vi pessoas, talvez, indo ou tendo despertamento por ter sido identificado e alguns irmãos terem falado para ele, olha, eu vejo em você bastante potencial, eu acho que você pode, né, desenvolver isso e aquilo, e acabaram indo para o campo, né? Outros, talvez, que uns olharam e talvez não acreditaram, não viram nada, e de repente foi essa pessoa que o Senhor usou para ir. Mas eu acho que uma coisa muito importante é a igreja, a liderança estar atento, né? Primeiro, a disposição, eu acho que é importante isso que você falou antes, né? Esse falar a respeito de missões, trabalhar, né? O que é isso, de que forma, como que é missões, o que é missões, como missões acontecem no mundo, de que forma, porque talvez a pessoa ela tem o desejo, ela está aprendendo, né? Está nesse processo de identificar como que o Senhor está chamando ela, mas se a igreja for esse suporte de ajudar a clarear um pouco, acaba ajudando muito, né? E aí você também vai vendo, Dani, eu creio, através dos dons, né? E eu está muito relacionado à questão de disposição da pessoa e o quanto essa pessoa é comprometida com o evangelho, né? É porque às vezes passa por um momento assim, você fala assim, puxa, eu tenho chamado, eu tenho vontade, mas será que eu tenho? E a pessoa fica retraída, né, e esperando. Então, às vezes, a igreja precisa ajudar a dar um empurrãozinho ali, né? Para que a pessoa realmente se sinta realmente enviada, né? Apta para poder exercer o seu chamado. Agora, tem uma pergunta aqui que eu diria que talvez todo missionário que sai do Brasil já deve ter ouvido essa pergunta. Por que a gente deve fazer missões em lugares distantes? Europa, África, Oriente Médio, Ásia. Assim, a gente na nossa cidade tem tantas pessoas que precisam ouvir do Evangelho, né? Isso, certeza que toda pessoa que fala assim, vou fazer missões no estrangeiro, ouviu essa pergunta. Como é que a gente pode ter uma visão equilibrada desse assunto para a gente compreender que a missão ela é dentro do contexto que a gente vive, mas também é em outros lugares? Boa. Eu já ouvi várias vezes essa pergunta, principalmente quando fui conversar com pessoas e falar a respeito de uma possibilidade de ir para fora do país, né? Muitas pessoas chegaram para mim, mas por que você vai para fora sendo que você pode fazer aqui? E eu não discordo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado da forma como a gente pensa, né? Porque se eu pensar somente dessa forma, onde, por que eu vou para fora fazer missões sendo que tem tanta necessidade aqui? Na verdade, a necessidade ela está à nossa volta, né? Todo lugar há uma necessidade e algo que a gente pode fazer, né? Mas se eu não tomar cuidado, eu posso até não estar pensando, não querendo dizer, mas eu tenho que tomar cuidado porque eu poderia estar da mesma forma
insinuando algo no sentido. Então, quer dizer que só essas pessoas aqui precisam ouvir de Jesus, só as pessoas da minha cidade, só as pessoas do meu bairro, e as outras pessoas que estão lá, não. Né? Por que essas aqui merecem mais Jesus do que as outras? Né? Jesus não morreu por essas, mas também morreu por aquelas. Uhum. Não existe a mesma necessidade que essas aqui precisam, né, de ouvir a respeito do evangelho, aquelas lá também não. E aí, eu acho que cabe a Deus a selecionar e trabalhar para usar as pessoas, né, como ferramentas na mão dele. Né? Então, eu já ouvi isso. Uma outra, pegando o gancho dessa pergunta, uma outra coisa que eu lembro de escutar, talvez dentro do contexto do Brasil, diria, né? O que eu ouvi muito falar, mas vai fazer missões na Europa, né? Uhum. Quando muitas vezes quando se fala como é que eu diria, a visão limitada de missões dentro da igreja brasileira ainda é muito aquela coisa assim voltada para o assistencialismo, né? Então, ou seja, a missão está relacionada àquela questão do paternalismo, de eu vou, faço alguma caridade e aí então prego o evangelho né? Então, ou seja, teria que ser na África, teria que ser onde há miséria. Quando, na verdade, por exemplo, a realidade da Europa hoje, né, é uma realidade triste, né? Porque se a gente for analisar a questão de pobreza, eu diria que essa geração, né, pós-moderna que existe aqui dentro da realidade da Europa, ela talvez seja muito mais pobre ou paupérrima, né? A nível espiritual ou da carência de Deus, do que talvez na África. Né? Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A forma como a gente pensa. É interessante você falar isso, porque a gente nunca fala da Europa como um campo missionário, né? E o cenário hoje da Europa, a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, são do cristianismo caindo assustadoramente nos lugares que foram berços da reforma protestante, né? E que hoje o cristianismo está assumindo, ou seja, não deixa de ser um campo missionário, né? E a gente precisa de missionários também na Europa, precisamos na África, precisamos no Nordeste, mas também na Europa, né? Essas pessoas precisam conhecer do amor do Evangelho. E é interessante porque essa pergunta eu fui refletindo e a resposta que eu teria para elas mas para o Evangelho chegar no Brasil, nós também precisamos de alguém que saísse de outro país para trazer para cá. Ou seja, nós somos frutos de missionários que há séculos atrás estavam aonde você está, na Europa. Exatamente. E parece que a gente vê o que acontece na história, tipo um ciclo, né? Pessoas migrando daqui para aí, e hoje a realidade da Europa é a necessidade de pessoas vindo para cá, né? Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, e é uma realidade, como você falou. Agora, eu lembro há 12 anos atrás, eu tive uma experiência interessante de ir para a China. Fiquei 2 meses lá a trabalho e foi uma imersão numa cultura totalmente oposta à cultura brasileira, tanto na forma de pensar, de se vestir, de comer e tal. E eu me lembro que antes de viajar, a nossa equipe ela fez uma reunião para entender a cultura daquele país, para que a gente pudesse não chegar lá e ser pego assim de surpresa ou sofrer um impacto cultural muito grande e para que tudo isso também facilitasse a nossa estadia naquele país. O quanto é importante para você aí conhecer a cultura, o povo e o país onde você está? Essas diferenças culturais, elas mudam a sua maneira de se envolver com as pessoas para anunciar o evangelho? Eu estou fazendo essa pergunta porque nessa experiência eu tive que entender muito o comportamento do chinês até para aplicar o treinamento da empresa pela qual a gente estava levando o serviço, né? O quanto que você tem a dizer para quem está se preparando para atuar no contexto europeu, para que ele possa compreender essas diferenças culturais? Olha, eu acho que independente do local que você vai, seja dentro do próprio país, né? Como eu falei antes, a realidade de sair do sul do país, né, que é colonizado por europeus, e ir lá para o norte, que tem uma outra cultura, né? Já existe um choque
cultural muito grande dentro do nosso próprio país, que fala exatamente a mesma língua, talvez expressões, sotaques diferentes, mas quando você vai para um outro país, para um outro continente, para um outro contexto, né? Eu penso que é um ponto essencial dentro do processo de preparação para o campo, né? Então, estudar a respeito da cultura, da língua, conhecer a história, são coisas que vão ajudar muito, né? Nada vai ser diferente do que você chegar e vivenciar, mas te ajuda e contribui bastante na forma de você entender a forma de pensar. Então, assim, respondendo a pergunta, é um fator essencial. Tá. Agora você comentou um pouquinho do cenário da Europa, né? Uma pobreza espiritual muito grande quando a gente falou um pouquinho do movimento missionário para outras localidades e não na Europa. É interessante a gente ouvir isso porque a Europa ela foi um berço de missionários para o mundo inteiro, né? Onde iniciou a Reforma Protestante, onde o Evangelho também se espalhou por todo o mundo e atualmente ela tem um índice muito baixo de igrejas, né? Muitas igrejas estão fechando e até se tornando bares, né? Pesquisas indicam que não há sinais de crescimento na Europa do cristianismo. Muitos pesquisadores, teólogos dizem que a Europa até vive um cenário de pós-cristianismo. E as razões elas são variadas, né? Desde a falta da colaboração de igrejas, a influência do catolicismo, que eu imagino que seja aí bastante o contexto de Portugal, expansão do islamismo, que a gente vê mais para o centro ali da Europa, o liberalismo, o secularismo, e até a influência das grandes antigas guerras, né? Da Segunda, da Primeira e da Segunda Guerra. Tem um contexto aí de guerra também na Ucrânia que também tem se tornado mais um desafio. Essas características deixaram as igrejas europeias carentes de atributos essenciais, isso segundo pesquisas, como o discipulado, bons obreiros, uma educação missionária e, pior, a ausência da autoridade bíblica na vida dos cristãos. Nesse tempo que você está em Portugal, nesse um ano, como é que você está enxergando esse cenário? Por que você acredita que isso é pouco refletido aqui nos países da América? E como é que você acha que esse cenário triste que a gente tem comentado da Europa, ela deve chamar a nossa atenção aqui do Brasil? Como é que a gente pode ser um ponto de apoio para esses missionários que têm esses desafios no território europeu? Olha, eu fico feliz que a gente tem estatísticas que acabam comprovando, né, e nos ajudando a ter um entendimento, uma compreensão melhor da realidade aqui, né, e realmente isso daí que você falou é uma realidade com relação à questão das igrejas. Eu vou te dar uma perspectiva de alguém que está há muito pouco tempo no campo ainda, então talvez não seja a avaliação que eu faço é um período muito curto de tempo, né? Mas dentro das pesquisas que a gente fez, nesse processo de estudar um pouco a questão do contexto da realidade aqui, a gente comprova isso, né? Então, isso nos ajuda a ter um entendimento melhor, né? Então, eu creio que essas informações, elas estão chegando, estão mais acessíveis cada vez mais para a igreja, né? Então, o que eu oro é para que, e aí me lembro do texto lá de Mateus, capítulo 9, o finalzinho do capítulo ali de Mateus, quando Jesus, né, olha para aquelas pessoas e ela fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? E o que Jesus fala ali para os seus discípulos ao virar, né, a se virar para eles ali, ele fala assim, ó, então vocês orem, né? Então, a partir do momento que eu penso que a igreja brasileira tem essa ideia dessa realidade, né, e tome para si essa responsabilidade de que pode ser uma resposta nas mãos de Deus para isso,
fazendo o papel dela, né, de orar, eu creio que é possível, né, mudar essa realidade, né? Agora, como que vai ser, quanto tempo, isso é uma coisa que é difícil, né? A gente avaliar, né? É, Então, mas eu creio que é possível, Dani. Essas informações, eu acho que elas chegam. A gente tem o acesso à informação. Agora é um outro ponto também, quando eu falo em informação, que a gente tem que tomar cuidado também, né? Que é, nesse momento que a gente vive de fake news e não sei o quê, aham, é para tudo, né? Então, acho que as informações devem ser buscadas em sites ou através de organizações aham, que sejam idôneas, né? é, Então, é. E segundo essas mesmas pesquisas, levando para um cenário mais aí de Portugal, né? Portugal o protestantismo é considerado uma religião de estrangeiros. Se isso tiver errado, você pode corrigir, não tem problema. Mas que tem pouco alcance aos portugueses, onde o catolicismo ele é predominante e cerca de 79,5% da população portuguesa é católica, ou seja, 8 em cada 10 portugueses são católicos. Como que você vê esse desafio? Como é que vocês são desafiados a quebrar essa barreira para alcançar o povo português? Qual que é a maior dificuldade encontrada no evangelismo em Portugal? E os desafios que você vê nesse processo de evangelização da Europa? eu acho que o grande desafio é quando você quer implantar, por exemplo, a forma que o evangelismo acontece no Brasil ou na América Latina, né, a forma como é feito a questão de evangelismo. Eu estou falando assim, eu estou falando a questão de técnicas, né? Não estou Uhum, falando na questão da mensagem. A mensagem é uma, ela não muda, uhum, né? Mas eu estou falando a forma como se apresenta o evangelho aí e as coisas que funcionam aí para que as pessoas tenham entendimento. A realidade da Europa é um pouco diferente, né? uhum, Porque é como a gente acabou de falar, fazendo uma comparação, por exemplo, não só da África, mas países um pouco mais pobres, né? O nível intelectual aqui é altíssimo, né? As uhum, pessoas são extremamente inteligentes, então muitas das coisas que você, por exemplo, falaria ah, em algum outro país, algum outro cenário, aqui não funciona, né? uhum, Então, uma das coisas que eu penso e da dificuldade é querer usar as mesmas ferramentas que se usa num outro contexto e querer usá-la aqui ou talvez até adaptá-las para aqui, uhum, quando na verdade o que a gente tem percebido, novamente eu vou falar do tempo que eu estou aqui, né? uhum, Que para a gente alcançar o português, você percebe que você precisa ter relacionamento, né? uhum, Você precisa conhecer a pessoa, é uhum, você o que eu percebo aqui, o português é um povo muito desconfiado, né? É muito apegado às tradições, né? Então, para você quebrar isso, né? Primeiro que não sou eu que quebro, mas uhum, a gente precisa se envolver, né? uhum. Então, aquela questão de novo do alto custo, até que ponto eu estou disposto a caminhar com essa pessoa, né? É uma realidade que, tipo, quando você vai tentar mensurar isso, Uhum, talvez você percebe que é difícil de você ter essa variação, porque isso leva um pouco mais de tempo, uhum. né? E, então é isso, assim, sabe, Dani? Aqui, essa é a realidade que eu vejo hoje, né? Quando você foi para Florianópolis lá, você ficou 10 anos em Florianópolis e esse período que você está em Portugal, teve algum. Você percebeu assim diferenças? Você falava, puxa, isso aqui eu fazia em Florianópolis e aqui não vai funcionar, tem que ser diferente. Aham, com certeza. É, eu me lembro que na altura a Jocum era muito conhecida pelos teatros nas ruas. Então, Uhum, quando a gente viajava pela América Latina, aquilo era algo que chamava atenção e as pessoas, então, por ver algo diferente, estavam sedentas ali para ouvir. Então, a gente tinha, né, compartilhava do evangelho e tal. Aqui são coisas que muitas vezes não, né? Talvez você vai ter que o evangelismo de rua que a gente faz aqui são através de enigmas, né? Tem uma pergunta, então é algo que tem que fazer a pessoa parar e pensar. Não é mais uhum, talvez ah,
novamente, eu volto a dizer, eu não estou dizendo que Deus não usa isso, tá? Aham, Eu estou falando dentro da realidade que eu vivo, né? E que eu tenho experimentado, né? É diferente de você sentar, né, com um português e tomar um café com ele, né? Ou ele chegar ao ponto de te convidar para a casa dele. aham, E aí essa ligação que você faz aqui lá de... É bem interessante que até nesse processo, você me fez lembrar algo, até nesse processo, né, da nossa vinda para cá, né? Se a gente parar um pouco para pensar, Floripa é uma colônia açoriana, né? aham, E os Açores, o povo português. Então, desde aquele tempo, né, quando a gente olha para trás, é o Senhor preparando a gente, porque eu lembro aham, quando assim que a gente chegou em Florianópolis, que depois a gente se mudou ali para o bairro do Rio Vermelho, aham, que era um bairro que tinha muita a cultura, né, portuguesa ainda, e então até mesmo lá já existia essa realidade que a gente vê aqui, né? aham, Um pouco mais fechado, mas a partir do momento que você ganha confiança, né, que você está ali no dia a dia com ela, investindo na vida dela, aham, são oportunidades que o Senhor vai criando para você falar do Evangelho, né? aham. De maneira rápida, assim, as igrejas aí, elas são compostas em sua maioria de jovens ou idosos? É, boa. Então, Dani, das igrejas que eu já visitei, e a gente já está quase esse um ano, né? A gente tem visitado muitas igrejas, os trabalhos que é feito aqui com o Ministério da Igreja Local. é, A realidade que tem é que as igrejas portuguesas, ou os portugueses Uhum. dentro da igreja cristã evangélica, são Aham, muito velhos, tá? aham, De forma geral, né? Existem muitos jovens portugueses nas igrejas também, mas na aham, sua maioria eu diria que são velhos. Até voltando numa pergunta que você fez, da realidade das igrejas com estrangeiros, né? aham, Aqui é algo que você realmente vê muito aqui, né? aham, Igrejas de brasileiros, né? Muitos brasileiros nas igrejas, muitos africanos nas igrejas, né? aham. Essa seria a maior representatividade assim dos estrangeiros, africanos e brasileiros, ou tem alguma outra nacionalidade que também tem uma boa representatividade aí? Dentro do que eu sei, né? Dentro da minha experiência das igrejas que eu visito e pessoas que eu converso aqui, a maioria são brasileiros e muitos africanos também, da Angola, principalmente. E uma pergunta que enviaram aqui que eu achei interessante é a gente no Brasil enxerga o trabalho feminino dentro das igrejas de uma maneira. Como é que é visto esse trabalho aí em Portugal? Então, aqui depende muito da denominação. Eu Aham, acho que é como na realidade do Brasil, né? Depende muito da denominação, aham, a, da, da doutrina, da declaração de fé da igreja. Aqui você percebe que tem o movimento, né, o pentecostalismo é grande, né? O aham, movimento pentecostal tem crescido bastante aqui em Portugal também, né? aham, Então depende muito da denominação e da igreja. Não tem problema com a questão do ministério feminino, aham, já tem outros olhos para isso. aham. Então é basicamente similar ao que a gente vive aqui, né? É bem similar, eu É. diria. Se há uma pessoa que diz assim pra você, ou pra qualquer pessoa que diz assim, quero ajudar com missões, quero fazer uma contribuição individual. Qual que é a melhor forma? Pode ser uma contribuição individual ou ela pode ser através de uma igreja local, seja para sustento ou seja para qualquer tipo de suporte. O que é mais. Qual é o alcance maior? A gente contribui através da igreja, da instituição ou de forma individual? Olha, a realidade hoje, pelo menos vou falar do meu exemplo, né? Da Uhum, minha realidade e de algumas pessoas que eu conheço aqui, o fato do sustento financeiro ser muito alto para a gente viver aqui dentro da Europa, por essa questão toda econômica, né? O câmbio e tudo mais, uhum, a forma como a minha igreja faz, a gente tem
uma parte do suporte que vem deles, mas me foi dado a liberdade de conversar com pessoas de forma pessoal, para que se elas entendessem, né, de contribuir com o ministério, com aquilo que a gente está desenvolvendo aqui, que elas seriam livres para fazer isso, né? Então, e isso tudo, novamente, eu acho que depende muito da forma como a igreja abraça a questão de missões, se é feita através de uma junta, se é feita através de uma organização, ou tem essa liberdade também, entendeu, Dani? Entendi. E uma pergunta que eu achei interessante. No que se refere à tarefa da Igreja Brasileira como agente missionário, ela teria algo a ensinar à Igreja da Europa? E eu diria assim, ao inverso também. O que a Igreja na Europa tem a ensinar para a Igreja do Brasil? Olha, respondendo essa pergunta, eu creio que todos nós temos que aprender uns com os outros, né? Então, eu creio que hoje existe no Brasil muitas universidades, né, que ajudam na formação teológica do missionário, né? Que a própria igreja, né, também tem bastantes ferramentas. Uma coisa que é muito carente aqui, na realidade de Portugal, são editoras, né? Então, o acesso é bem difícil a livros cristãos. Então, eu conheço muitas pessoas que acabam importando livros que tem a carência de tradução dos livros para o português, né, de Portugal também. Então, eu creio que tem os dois lados. A gente tem muito a contribuir, né? Mas, por outro lado, eles também, né? Nós temos muitos pastores, né? Pessoas bem influentes aqui dentro do meio cristão evangélico dentro de Portugal, que contribui bastante aí para o Brasil também, até na formação de líderes também. Mas eu diria, novamente, uma via de mão dupla. E, Fábio, nesse processo de evangelização, nessa jornada missionária, também há um desafio muito grande a respeito de você encontrar uma resistência ao cristianismo. É lógico que a gente encontra também aqui no Brasil, mas como é que vocês enfrentam aí essa resistência ao cristianismo no campo missionário, no caso aí no contexto que você vive? Sim. Olha, Denis, essa resistência você pode se encontrar de várias formas, né? A gente vê missionários que vão para campos onde eles não podem falar a respeito da palavra. Por outro lado, a nossa realidade aqui, a gente ainda existe essa liberdade, né, de se expressar. A gente faz evangelismo nas ruas de Lisboa e tudo, mas essa resistência vem de várias formas, né? Dentro de um aspecto filosófico, como eu falei, né? Essa são pessoas que questionam, né, a existência de Deus, são pessoas que estão cegas, né, literalmente estão cegas. Então, ela vem, ah, ela vem através dos debates, né, ela vem através de questionamentos onde elas não conseguem enxergar no próprio cristão uma conduta que condiz com aquilo que ele está pregando. Então, são algumas coisas que nós devemos reavaliar, entendeu? Porque muitas dessas coisas também, quem dá até mesmo o respaldo para essas pessoas terem esse tipo de pensamento, vem de nós mesmos, entendeu? Então, essa resistência, ela acontece porque nós estamos sendo observados. As pessoas têm olhado para nós, né? Quando Jesus fala que nós devemos ser a luz do mundo, o sal da terra, né? A luz, quando ela chega, ela causa transformação, né? Então, por mais que talvez não seja como num país perseguido, né? Mas as pessoas aqui estão vendo, estão analisando nas coisas pequenas, né? Diante dos fatos da humanidade, né, a gente está vivendo aí um contexto, lógico, longe daqui da gente, talvez mais perto aí de vocês, da guerra da Ucrânia.
E eu li uma carta de um pastor ucraniano de uma igreja batista que esse pastor decidiu permanecer em Kiev, mesmo com a guerra, ele não quis deixar a cidade. E ele, nessa carta, ele diz assim, que a igreja, que as pessoas vão olhar como a igreja vai reagir diante das crises, né? E eu achei interessante isso, porque trazendo até para o nosso contexto aqui, numa sociedade tão polarizada, as pessoas estão olhando como a igreja reage, né? Exatamente. Então, esse fato que a igreja hoje ela está mais irrelevante não é para mim não é muito verdade não. As pessoas estão de olho de como a igreja está reagindo diante de cada cenário dentro dos contextos que a sociedade está vivendo. Agora, alguns meses atrás, você e uma equipe aí do Palavra da Vida chegaram a viajar até a Hungria. Foi Hungria, né? Isso, Hungria. Isso. Para acolher refugiados da guerra na Ucrânia. A gente tem aqui uma vizinha que ela é uma alemã e fugiu da Segunda Guerra. E eu encontrei com ela no elevador esses dias e ela estava bem tristonha. E ela falou que estava muito triste por causa da guerra na Ucrânia, tal, e os olhos até meio marejados de lágrima. E ela falou assim, as pessoas não têm noção do que é um cenário de guerra. A devastação que é de uma cidade, o cenário de destruição, ela falou assim, elas não têm noção do que é viver num ambiente de guerra. E realmente aquilo me chocou, porque a gente vê as coisas na televisão, mas a gente não está vivendo aquilo, né? Por mais que a gente se compadeça e ore por essas pessoas, mas a dor que a gente sente daqui a milhares de quilômetros não é a dor de uma pessoa que tem que abandonar tudo com a sua família e do dia para a noite fala assim, ó, arruma uma mochila, vamos embora, fecha a casa, larga tudo para trás, sem saber se vai poder voltar. Então a gente não tem como mensurar a devastação que é uma guerra. Famílias separadas, pessoas perdendo parentes de guerra, né? Famílias que estão abandonando toda uma vida para trás, indo para o estrangeiro com uma mão na frente e outra atrás. E você teve contato com algumas dessas pessoas que tiveram que deixar o país fugindo da guerra. Como é que foi essa experiência para você, de forma particular, ter contato com essas pessoas? E como é que você sentiu que o evangelho pode trazer conforto para essas pessoas num cenário eu diria, de perda total? O evangelho é a boa nova, né? É a boa notícia, né? Então, e partindo do princípio que servimos a um Deus que é soberano e que nada fugiu do controle dele, Uhum. as pessoas que não têm esse entendimento, então, para elas acabam se apegando em qualquer coisa. Mas como você falou lá no início aí da tua fala, essa realidade dentro eu creio que Deus tem usado, né, essa guerra para acordar, né, muita gente, para dar uma oportunidade para a igreja na Ucrânia realmente, de fato, mostrar, né, e não só esse pastor, mas eu conheci outros também, inclusive até alguns líderes da própria Palavra da Vida da Ucrânia, que decidiram ficar e ajudar e apoiar as igrejas, né, deixaram suas famílias, trouxeram suas famílias para a Hungria, né, e continuaram ali, e estavam ali expostos a qualquer momento, né, ser bombardeado. Quando a experiência na Hungria foi um pouco chocante, né? Eu, na minha ideia de guerra, nunca ter vivido um contexto desse, nunca estar presente num contexto desse, eu imaginava que a Hungria, por ser um país que fazia fronteira, ia estar um pouco mais de calamidade, ia estar um cenário um pouco mais tenso, né? Mas não. Para minha surpresa, eu cheguei, é lógico, né, que você via as pessoas, muita gente chegando ali nas estações de trem, tive a oportunidade de ir até a estação de trem para buscar alguns dos refugiados, porque na Palavra da Vida da Hungria serviu como um ponto de apoio, né, para tanto o staff, né, os obreiros ali da Palavra
da vida da Ucrânia, como também de irmãos, de igreja, ou, na verdade, qualquer pessoa que precisasse de um ponto de passagem, né? Aham. Então, mas voltando àquilo que eu falei, eu fiquei um pouco chocado, porque eu pensava que, pelo menos ali, ia ser um pouco mais tenso. Mas é lógico que o que eu vi, o que eu presenciei, foram famílias e pessoas que, na verdade, elas não estavam ali querendo falar ou ficar, né, Aham. demonstrando muito. Eu não sei se isso é um pouco da cultura deles, mas ah, eu percebi que só o fato de estar ali presente Aham. já trazia, de dar um abraço neles, de falar, olha, a gente está aqui, eu não sei o que é isso, porque de fato eu não sei, né? Uhum. Mas de ouvir eles contando as histórias, né? E histórias realmente que, sabe, são tristes mesmo, né? Aham. Contar uma história bem rápida, eu fui buscar um rapaz na estação de trem que ninguém o conhecia, alguém conhecia ele, que falou da palavra da vida, e calhou de ele estar vindo para a Hungria, Aham. volta, né? Tô falando uma viagem aí de 50 minutos da estação de trem até a palavra da vida. Ele contou um pouco, né, da experiência dele, daquilo que ele tinha vivido. A esposa dele tinha saído e ele, na verdade, ele estava fugido. Ele não era cristão, então, ou seja, ele Aham. estava fugido de lá por causa da questão da idade. Ele Aham. tinha 28 anos e ele contando para nós, né, da realidade dele. Ele fugiu, passou pela Moldova, da Moldova ele foi para a Romênia e da Romênia foi direcionado para lá. E falando da realidade de você tá vivendo a sua vida e de repente você acordar e ter que viver essa realidade, como você falou. Aham. Bora, vamos embora porque a gente precisa sair agora, né? E até mesmo a realidade do próprio pessoal da Palavra da Vida, né? Que um dos missionários lá me contou que eles já sabiam do alerta de guerra, já estavam se preparando para que caso Aham. aconteça alguma coisa, que a partida tinha que ser iminente a qualquer momento. Só que por mais que você tenha essa realidade, né, e vivendo isso, ele dizia, poxa, eu estava lá, né? Você nunca espera, você se prepara, mas quando você lida com a realidade é que realmente, né, que vem o choque, que vem, né? E ele me disse que naquele dia ele estava fazendo a ronda, né, dentro da propriedade Aham. e por volta da meia-noite ele viu acender as luzes do escritório lá da Palavra da Vida e ligaram para ele, chamando ele para ir para lá. E eles tinham tido informações do governo de que realmente a Rússia ia invadir, que eles tinham que partir naquele momento. Aham. Então, quando ele chegou ali dentro do escritório e que falaram para ele, olha, em meia hora todo mundo tem que estar saindo. Ele falou que as pernas dele tremeu, né? Tremia, literalmente. Ele falou assim, eu realmente experimentei o que é tremer nas bases, né? Como eles falam. É. E são coisas assim que realmente eu não consigo mensurar, não sei, mas assim, as consequências disso realmente é muito triste, né? E eu sei que a igreja portuguesa tem abraçado esses irmãos, não só a igreja, mas o país, né, de Portugal tem feito um bom trabalho nisso. A igreja, a nossa igreja aqui tem apoiado, tem sido muito bom e ver também o próprio testemunho dessas pessoas que estão sendo acolhidas, né, Aham. em ver a diferença que isso tem feito na vida delas. Aham. Então, eu creio que nisso tudo, ah, o Senhor tem usado para a honra e glória dele, né? Apesar de não fazer muito sentido para É. nós. É. A gente não entende os caminhos de Deus, mas uma coisa é fato, ele nunca perdeu o controle, né? É interessante esses relatos porque não dá pra gente imaginar daqui. O Brasil nunca foi um país de guerra, né? Nunca a gente experimentou esse contexto. Então não dá pra imaginar você ter que sair da sua casa, deixar tudo pra trás, assim, você não tem nem tempo pra pensar no que você deve levar, né? Você simplesmente tem que, não, sai, larga tudo, né? É um contexto muito longe da gente. Sim, rapidinho, uma outra coisa que eu lembrei agora, que nós recebemos aqui na nossa casa um casal, né, de refugiados também.
No caso, ela é ucraniana e ele era da Turquia, Aham, né? Então nós recebemos o casal para jantar aham, e você fica naquela, né? Poxa, vou ter que falar a respeito da realidade, né? Perguntar como é que eles estão e tal. é, E a moça, ela entra aqui em casa e a hora que ela entra em casa, eu toco o telefone e ela pede licença porque ela era o pai dela e o pai dela havia ficado uhum, na Ucrânia. Então é aquela tensão, imagina, né? Meu pai tá ligando. O que que será que vem? E então ela tá falando, a gente já não entende a língua, né? E de repente essa moça começa a chorar aham, e o clima fica tenso e então ela vai até o banheiro e aí ele conversa com ela e aí depois ela sai, a gente tenta conversar um pouco, estamos comendo e tal, aí ela tá um pouco mais calma e explica, né, para nós que ah, o pai dela estava ligando para informar que um dos primos aham, tinha saído naquela manhã de casa e não tinha voltado, né? aham. Então, possivelmente ele tinha sido morto. Então, assim, é uma realidade que realmente é difícil de mensurar, assim, sabe? Mas é triste, cara. É triste. Nossa esperança está num Deus que um dia vai enxugar todas essas lágrimas, né? Então, é nessa esperança que nós temos que nos agarrar. As guerras cessarão, as dores cessarão, as enfermidades cessarão, e um dia nós estaremos na presença do Senhor, vivendo a plenitude do amor, da paz e da comunhão. Amém. Nossa esperança. Nós estamos caminhando para o final, e a pergunta básica: qual é o grande desafio de um missionário? Olha, essa aí eu vou ter que responder na palavra, tá? Uhum. E para mim, o que eu vejo, o grande desafio do missionário é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, né? O versículo 1 e 2, que ele conclui ali dizendo, portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. É isso. É ser encontrado fiel, né? Independente de onde ele for, e lembrar sempre que o Senhor está presente, está vendo. E um Amém. grande desafio também, Dani, eu lembro até um outro texto, que é de sempre trazer à memória aquilo que. Porque eu fico pensando um pouco também nos heróis da fé ali, né, Uhum. em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e no final ali do capítulo, quando o autor diz que eles não eram dignos desse mundo e que muitos deles nem viram cumprir, né, aquilo que Uhum. Deus havia proposto para eles. Ah, mas aí volta justamente essa questão, né, de ser encontrado fiel. Uhum. Amém. Amém. Você já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Mas aí, novamente, é aquela questão, né? Eu preciso lembrar do propósito, eu preciso lembrar constantemente a quem eu estou servindo e, e preciso me relacionar com ele, Uhum. com o Deus que me chamou, com o Deus que fala comigo, com o Deus que me sustenta, né? Uhum. Então a resposta é sim, já pensei várias vezes. Mas Deus sempre tem os seus caminhos de nos lembrar que você foi chamado para fazer isso. E ele Amém. sustenta, Amém. né? Amém. Para a gente encerrar, vamos fazer um bate-pronto aqui, assim, resposta até rápida, saindo um pouco do tema. Um livro da Bíblia que você mais gosta? Êxodo. Ó, eu gosto de fazer essa pergunta porque cada um responde um livro diferente. E eu fico imaginando, falei, nossa, como é que a pessoa chega nesse livro, né? Mas é legal, legal, interessante. Eu acho que para mim além das histórias que conta ali, é um livro que me fala muito, mostra muito a respeito dos atributos do caráter de Deus, né? Aham.
3 pregadores que você gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir Reverendo Augusto Nicodemos, grande referência aí. Aqui de Portugal, eu escuto bastante o pastor Tiago Cavaco. Sei, conheço. E tem um pastor americano que chama Joey Fott. Eu gosto bastante de ouvi-lo, que é da Calvary Chapel, Filadélfia. Legal. Um livro que marcou sua vida e sua caminhada cristã. A Graça Extravagante. Não lembro o nome agora exato do autor. Mas eu tenho ele aqui. Depois eu te mostro. Eu pus aqui um pastor, teólogo ou missionário, mas eu vou colocar mais específico. Um missionário que é a sua principal referência em missões. Infelizmente, ele já é falecido, mas ele foi um grande exemplo e referência na minha vida e que eu sempre me lembro dele. Chama Jim Randall, um amigo. Legal. O que te traz prazer no campo missionário? É saber que eu posso descansar no Senhor, que aquilo que Ele tem planejado vai acontecer, independente de mim. Amém. O que você diria para aquelas pessoas que se sentem chamadas a irem ao campo missionário? Eu diria para que elas obedeçam, né? E trata-se de uma obediência radical. E essa obediência ela deve ser de todo o coração, ela deve ser por inteiro. E então obedeça ao chamado, esteja atento ao processo, não despreze, né, o processo. Legal. Uma última pergunta. O que é Cristo para você? Cristo, eu estou lembrando do título Cristo, né? Jesus Cristo, né? Esse título que ele recebe, né? E pensando até nessa palavra que vem do grego Christos, que está relacionada à questão de ungido, o Messias, né? Que é aquele que é o esperado. E é o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor. É aquele a quem eu devo a minha vida. E eu sei que nada do que eu vou fazer vai mudar aquilo que ele já fez por mim. E, na verdade, isso acaba me constrangendo, né? Então, é isso. É aquele a quem eu devo a minha vida. Amém. E, de fato, sem ele, nada podemos fazer. Então, precisamos dele por toda a nossa vida. Fábio, eu quero te agradecer pelo tempo que você dedicou aqui, te agradecer pelo conteúdo. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, vai ajudar a equipar muitas pessoas. Eu acredito que vai ajudar pessoas a se descobrirem a respeito do seu chamado. A intenção, desde que eu comecei a fazer podcast, esse já é o 6º episódio que eu gravo, né? Apesar de ser o 4º dessa maneira de conversa, mas eu já gravei outros 2, mas a intenção sempre foi levar para as pessoas o que Deus quer da igreja, né? Eu imagino que o ensino da palavra ela é muito importante, o discipulado é importante, mas tudo isso tem um propósito final, que é sermos luz na escuridão, é sermos agentes de transformação na sociedade e no mundo. E se o mundo vive num caos completo, como aparenta ser, significa que o mundo precisa do verdadeiro evangelho, significa que o mundo precisa de Jesus. E esse é um chamado para toda a igreja, independente de onde a gente esteja, seja em Campinas, seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo. Então, quero te agradecer por esse tempo. É isso, eu que agradeço, privilégio, Dani, e não sei, talvez se as respostas aí não ficaram muito claras, vai ser um prazer também falar com quem
poder compartilhar, né, de forma mais pessoal, contar algumas outras coisas também, e me coloco à disposição. Mas uma coisa muito importante, se alguém quiser conhecer um pouco do seu ministério, como é que eles podem acompanhar você? Hoje em dia as ferramentas através das redes sociais, tem o Instagram, que a gente tenta de tempo em tempo tá atualizando com coisas que vem acontecendo aqui, né, com as oportunidades que a gente está tendo, e é Viola Family. Você coloca aí, pessoal. E tem através do telefone, né, WhatsApp. Eu gosto muito da coisa mais pessoal, assim, né? E se quiser me ligar, mandar mensagem, vai ser um prazer conversar. Tem o Facebook também. É isso daí. E é isso daí. Obrigado a todos vocês que assistiram. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse conteúdo faça sentido e um propósito para sua vida. E se você gostou, eu quero te deixar um desafio. Não deixa passar despercebido não. Dá o like aqui, se inscreve no canal. Isso ajuda o conteúdo a ficar mais relevante. Se você também quer o Fábio de volta, só falar que a gente traz ele de volta e continua conversando mais sobre esse ministério tão importante que é as missões transculturais. Amém? Deus te abençoe e até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Deus abençoe.